Boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa live da quinta-feira, de frente com o Dr. Paulo, aqui no canal do YouTube Criador Pro. Então, sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam de se inscrever no canal se você está chegando agora. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar a nossa live, para que mais criadores, mais amantes da criação possam receber os conteúdos vindos aqui do nosso canal no YouTube. Lembrando que o canal no YouTube, Criador Pro, ele tem duas lives ao vivo, uma na segunda-feira e uma às quintas-feiras, às 8h30, toda semana. E durante a semana, vários vídeos são postados no nosso canal, com muito conteúdo, com muita informação. Novas séries vêm pela aí. Muita informação está chegando aqui, vai ficar cada vez melhor o nosso canal, mais informações para todos os que nos acompanham, tanto aqui no canal no YouTube, quanto nas nossas redes sociais. Quem fala com vocês é o Dr. Paulo, biólogo, especialista em criação de animais e legalização de criatórios comerciais. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os aspectos legais da criação de animais em cativeiro no Brasil. Na verdade, vamos fazer um apanhado geral sobre as principais informações e também vamos falar um pouquinho sobre as notícias que vêm circulando no Congresso Nacional, nos ministérios, referente à legalização de criatórios ou a fazer com que a atividade de criação em cativeiro e ambiente doméstico ou criação comercial seja regularizado de uma forma mais simples e mais fácil, né? Quando a gente vai falar de aspectos legais da criação, a gente tem que entender que no Brasil a gente tem um órgão regulamentador e você tem uma Constituição. E dentro da Constituição sempre existiu a possibilidade, né, dentro dos artigos, né, da Lei 5.891, sempre existiu a possibilidade da criação de animais em cativeiro, sempre. Conforme foi passando os anos, foi criado o Ministério do Meio Ambiente. Dentro do Ministério do Meio Ambiente foi criado 2 departamentos, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, que é o chamado IBAMA, e o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA. São 2 órgãos que são câmaras e pessoas que acabam regulamentando e criando instruções normativas e regras para o licenciamento de todas as atividades no Brasil. Não somente para a criação de animais, mas para todas as atividades que envolvem meio ambiente, uso de recursos naturais, poluição e assim sucessivamente. A categoria de criação de animais em cativeiro, ela se enquadra dentro do Ministério do Meio Ambiente, lá na posição número 20, como uso de recursos naturais. E dentro dessa categoria uso de recursos naturais, existe uma série de categorias, e nós estamos enquadrados, né, na 20.23, que é a categoria, segundo a resolução do CONAMA, né, a 486 de 2018, atividade e exploração econômica de animais silvestres e exóticos. Em 2019, o IBAMA fez uma portaria transferindo parte da fiscalização e do licenciamento ambiental para os estados, formando os famosos termos de cooperação técnica, em que o IBAMA passou parte dessa atividade de licenciamento para as secretarias estaduais do meio ambiente. E aí, as secretarias estaduais do meio ambiente, desde 2019, elas haviam a necessidade de criar ou seguir as instruções normativas do IBAMA ou fazer pequenas modificações nessas instruções e publicar as suas próprias instruções normativas para fazer o processo de licenciamento ambiental da criação em cativeiro. Até então, desde 2019, nós temos pouquíssimos estados que já fizeram e assinaram o termo de cooperação e realmente já promulgaram e fizeram as suas próprias instruções normativas. Dentre eles, nós temos o estado do Rio Grande do Sul, o estado do Paraná, o estado de Santa Catarina, o estado de Minas Gerais, que está fazendo a sua, e o estado do Espírito Santo,
que apenas 3 estados realmente criaram as suas próprias instruções normativas e outros estão publicando a partir de 2021. Então, quer dizer que existe toda uma hierarquia dentro do processo de legalização, dentro dos aspectos legais para a criação em cativeiro ou para a criação comercial ou para quem gosta de criar animais com o intuito de animal de estimação. Então, hoje, no Brasil, nós temos as instruções normativas do CONAMA e do IBAMA, e cada estado tem a sua própria instrução normativa, sempre baseado em uma instrução normativa do IBAMA. O IBAMA, nos últimos meses, vem retirando algumas instruções normativas mais antigas para deixar um pouco mais limpo essa questão dos aspectos legais da criação. E aí nós tivemos uma série de mudanças e nós temos projetos de lei que estão na Câmara, que estão sendo aprovados, só falta pouca coisa para também facilitar a questão da criação em cativeiro e a criação comercial. Então, quando a gente está falando nisso, então, toda pessoa que está pensando em criar animais que estão enquadrados dentro dos processos de licenciamento ambiental, quando a gente fala em processo de licenciamento, a gente está falando que você, como pessoa física ou como pessoa jurídica, precisa conseguir licenças junto a determinados órgãos, que geralmente são federais, estaduais ou municipais, para você poder exercer a atividade que você está planejando e projetando. No caso, a criação comerciais de animais. Então, no Brasil, nós temos 3 categorias, que são a categoria de animais silvestres, que sempre vai precisar de licenciamento ambiental. A criação de animais exóticos, que existe uma lista, na verdade, são 3 listas baseadas nos CITES, né? Que é o Conselho Internacional de Tráfico de Animais, que são os animais que estão ameaçados de extinção. E essas 3 listas têm graus, né, de quanto esse animal está ameaçado, e também, como são animais exóticos que vêm de fora do Brasil, que já são criados no Brasil, que foram importados há mais de 15 anos, eles entram também nessa regulamentação que precisam de licenciamento ambiental para criar, reproduzir e comercializar. E nós temos a categoria de animais domésticos, que também, a sua grande maioria, são exóticos, mas que existe uma criação muito grande no Brasil há muito tempo e eles passaram a ser considerados como animais domésticos. Mesmo sendo animais domésticos, ele livra de um processo de você ter alguma licença para poder reproduzir. Mas, no momento em que você passa a pensar em criação de animais domésticos com o intuito financeiro, com o intuito de reproduzir para comércio, você abrir um criatório comercial de animais domésticos, você também precisa de um licenciamento. Claro que é um licenciamento mais simples, mais tranquilo, mas precisa de um licenciamento também, que geralmente esse licenciamento quem faz é o próprio município. Os próprios são órgãos mais simples, mas você tem que encaminhar a documentação, fazer cadastros e também fazer o seu licenciamento ambiental. Então, por lei, a gente tem todos os estados têm seguem uma instrução normativa, todos os estados estão aptos a fazer o licenciamento ambiental. O que muda, sempre como no Brasil, que os órgãos governamentais, né, tanto municipais, estaduais e federais, não têm pessoas suficientes para fazer todos os processos, demoram, explicam muito mal, informam muito mal, e eles preferem não pegar processos de legalização devido a não ter trabalho. E hoje, por lei, você consegue fazer isso. Tá? Então, todos os estados aceitam, todos os estados estão com o processo de licenciamento ambiental funcionando. O que você precisa? Então, para qualquer uma das categorias, você precisa, se você vai fazer, tem 2 possibilidades, tanto a área urbana quanto a área rural, você precisa fazer os seus cadastros, como no caso, se você vai fazer em área rural, como produtor rural, então você vai fazer todo o seu licenciamento como produtor rural, tem que fazer um cadastro como produtor rural, você vai fazer o licenciamento do seu criatório como pessoa física. Em área urbana ou em área rural, você pode também optar pela abertura de uma empresa, né? Abrir CNPJ, que hoje
você pode abrir um MEI, né, para não pagar muito imposto, e você pode se enquadrar na criação de animais de estimação e comércio de animais. Então, você pode abrir, você tem que abrir uma empresa, você tem que fazer os cadastros em todos os órgãos que são necessários para você conseguir a autorização para a criação comercial. E você vai precisar de um responsável técnico. Você vai precisar de um biólogo ou médico veterinário ou zootecnista que seja um responsável técnico pelo seu criatório. Algumas categorias, como silvestre e exótico, você tem que seguir uma série de determinações que cada órgão ambiental exige para a apresentação de uma série de documentos e projetos que precisam ser elaborados e assinados por um responsável pela elaboração e pela legalização do seu criatório. E uma vez você entregando todos os projetos, todas as documentações, fazendo todos os cadastros, tendo um responsável técnico e tendo pagado as taxas, você vai sofrer um processo de licenciamento, que você vai ter uma vistoria, uma verificação dos projetos, uma verificação dos animais que você tem, que você está pretendendo criar. Na categoria de silvestres, você tem que apresentar a nota fiscal de todos os animais e o certificado de origem das suas matrizes. Na categoria exótico, você também tem a obrigatoriedade de apresentar a nota fiscal e, por enquanto, ainda tem a obrigatoriedade de apresentar um certificado de origem, uma guia de transporte, um atestado do criatório legalizado que você comprou ou de uma loja. Lembrando que na categoria de animais exóticos, você também pode ter animais sem nota fiscal, desde que sejam anilhados por alguma federação, por algum clube, e esses animais você pode solicitar que eles fiquem como fiel depositário, que transformem-se em matrizes do seu criatório. Já animais domésticos, você não precisa apresentar nota fiscal, mas você precisa apresentar uma relação de todos os animais e uma forma de marcação, de identificação, e aí para você iniciar o seu plantel de criatório comercial. Basicamente, esses são os aspectos legais que a gente tem de uma criação, para a criação de animais no Brasil. Você tem que ter paciência, você tem que saber que todas as categorias e qualquer animal precisa de um processo de licenciamento. Como eu sei se precisa? Você tem no site do Ministério do Meio Ambiente, no site do IBAMA, as instruções normativas mostrando a relação de animais. Você pode fazer a solicitação e a consulta dentro do seu próprio estado, na Secretaria Estadual do Meio Ambiente, e você possivelmente vai ter que procurar um responsável que saiba fazer todo o processo de licenciamento junto a esses órgãos. Então, você tem que contratar uma empresa de licenciamento ambiental que tenha responsáveis que saibam fazer o processo de legalização. E aí você tem que apresentar toda uma série de documentos que a gente já vem falando aqui há muito tempo, né? Então, quem quiser saber quais são os passos, quais são os documentos, assiste os nossos vídeos anteriores, vai ter aí um card para vocês clicarem e assistirem os vídeos falando sobre os 5 passos mais importantes para a legalização de um criatório, quais são os documentos e quais são os projetos necessários. Tudo isso você encontra aqui no nosso canal do YouTube, tem todos esses vídeos explicando passo a passo todos os projetos, todas as fases de licenciamento, todas as listas de animais, que animal pertence a cada grupo, cada categoria. E a única coisa que todo criador tem que entender é que você está abrindo uma empresa que trabalha com animais. E você precisa estar legalizado para você poder vender, emitir nota fiscal, e você tem que ter um responsável pelo seu criatório, que vai ser o responsável pelos animais e que vai ser responsável por todo o cuidado, manejo lá dentro do seu criatório. Entendido? Então, toda a criação tem aspectos legais, desde municipais, estaduais e federais. O que acontece é que muitos estados, como isso é muito recente, quando a gente está falando recente de 2018, 2019 para cá, 3 anos, e devido à pandemia, logo que nós passamos, muitos estados ainda estão perdidos no processo de legalização, não sabem quem faz o processo de legalização, qual que é o departamento que faz o processo de legalização. Tem alguns estados que já têm termos de cooperação com o município, é o município que faz, ele nem sabe que faz o processo. Então, você precisa... Como é que eu vou saber de tudo isso? É difícil, você tem que contratar alguém que vá atrás dessas informações e que passe tudo certinho para você e que faça o processo da melhor forma possível.
Então, isso é o grande problema. Você encontrar pessoas capacitadas que entendam de licenciamento ambiental e que consigam entrar em contato com esses órgãos e consigam te fazer uma orientação correta. Então, esse é o primeiro grande passo de todo o criador, começar de forma legal. Comece de forma legal que você vai ter o sucesso no seu criatório comercial. Ok? Então, a gente tem... Nessa semana saiu uma PL, na verdade, já está aprovada essa PL, agora vai para a última apreciação do Congresso, depois vai para a assinatura do presidente, que é a PL, né, que fala referente à criação de animais. A PL é o projeto de lei 1346 de 2021, né, da Comissão do Desenvolvimento Econômico da Indústria, Comércio e Serviço, que está na Câmara dos Deputados, né, que ela foi proposta pelo deputado Reynold Stefanes Júnior e o relator é o deputado Jesus Sérgio. Tá? Essa já saiu, né, dia 2/6/2022, saiu já o parecer, já foi aprovado, e essa lei ela dispõe sobre a criação e manutenção em ambiente doméstico de aves nativas, exóticas e domésticas para fins ornamentais, de canto ou como animal de estimação. Esse projeto de lei ele traz a seguinte informação. Ele traz a informação que todas as criações de todas as categorias vão passar a ser regulamentadas e vão precisar de um processo de licenciamento ambiental. Desde que as listas de animais pertencentes a cada categoria vai ser desenvolvida pelo Ministério da Agricultura e Desenvolvimento. E o processo de licenciamento vai ser com os órgãos estaduais, municipais e federais, dependendo do âmbito e da categoria e da região onde você se encontra. Essa PL ela vem facilitar todo o processo de legalização, vai facilitar e vai nortear todo o processo de legalização no Brasil. Assim que ela for 100% aprovada no Congresso e for assinada pelo presidente, ela entra em vigor e aí todo mundo vai passar a seguir essa instrução normativa, esse projeto. Ela vai ser mais uma instrução normativa, né? Vai ser uma lei, né, complementar que vai ser incluída na Constituição Federal e que vai nortear todo o processo de legalização no Brasil. Então, todos os estados ainda vão poder criar as suas próprias instruções normativas, mas a lei federal ela acaba sobrepondo sobre as outras. Então, basicamente, era isso que eu queria falar. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui na nossa live da quinta-feira, quem está nos assistindo ao vivo, quem está nos assistindo depois gravado. Não esqueça de que se você está aqui para assistir, deixa o seu like, compartilha. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal. Se você quer orientações e você quer fazer o processo de legalização e quer ter um criatório extremamente lucrativo, aprender do zero até fazer todas as vendas do que você produz, você está aqui no lugar certo. Clica aqui, se inscreve lá na plataforma Criador Pro, venha ser mais um Criador Pro que a gente legaliza para você, venha saber os valores, aproveita a promoção. Essa promoção é a última que a gente vai fazer nesse ano, beleza? Agradeço a presença de todos, uma boa noite. Tchau, tchau e até a próxima.